Mais uma vez, estamos aqui na cidade de Cesareia, neste momento muito especial, e é uma cidade onde nós conhecemos um fato muito relevante na Bíblia Sagrada. Quando Jesus ele veio a esta terra, veio trazer a mensagem que todos os homens são iguais perante a Deus. E naquela época, quando Pedro começou a pregar, Pedro pensava, pela tradição dos judeus, que só podia falar para os judeus, só podiam ser alcançados pela graça de Deus os judeus. E Pedro estava aqui perto, na cidade de Jope, a cidade litorânea, e estava na casa de um conhecido que também se chamava Simão. Ele era Simão Pedro, estava na casa de Simão, que diz o relato que era um curtidor de couro, e estava ali hospedado. Pregou naquelas redondezas, estava hospedado. E Cornélio era um comandante romano que vivia aqui nessa fortaleza, numa cidade muito bonita naquela época. E então Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que orava, um homem que ajudava os pobres. E nós vemos que em determinado momento Cornélio estava orando como de costume, era um homem temente a Deus e costumava sempre orar. E diz aqui, por volta das 3 horas da tarde, num certo dia, Cornélio estava orando e Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. Cornélio, nós temos visto as suas orações. Deus falando para Cornélio, Deus viu as suas orações, Deus também viu como você tem o coração abençoador dos pobres, e faça o seguinte, manda ir ali em Jope e buscar Pedro, que ele vai te explicar qual é o plano da salvação. E aconteceu que Pedro, como judeu, pensava que não podia falar nem se comunicar com aqueles que eram não judeus. E Deus deu uma revelação a Pedro também, numa visão ali em Jope, dizendo que não poderia considerar as pessoas desiguais, um tratamento desigual. Todos eram alvos e são alvos da graça de Deus, da salvação em Jesus. E Pedro então ali recebeu aquela visão e os empregados de Cornélio chegaram lá. E então Pedro foi convidado para estar na casa de Cornélio, que era aqui, por aqui, nessa região onde nós estamos aqui falando. E aí então no outro dia caminharam para cá, e quando chegou Pedro aqui na cidade de Cesareia, entrou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou para adorar a Pedro. E Pedro então falou, não faça isso, eu sou igual a você. Isto quer dizer que nós, como somos ensinados na palavra de Deus, todos somos iguais perante Deus. Jesus, Deus não faz acepção de pessoas. E ali Pedro teve a oportunidade de falar da graça maravilhosa, do sacrifício de Jesus na cruz, por Jesus ter morrido na cruz, ressuscitado, está vivo, e agora a sua graça salvadora alcançava todos os povos, não era só os judeus. E por isso, como Cornélio era um homem temente a Deus e buscava a Deus, como diz a palavra de Deus, diz que aquele que busca, encontra. Então nós, mesmo não sendo judeus, fomos alcançados por esta graça. E é um momento maravilhoso quando podemos estar aqui, numa cidade do mar Mediterrâneo, uma cidade como esta, Cesareia, que hoje, atualmente, é uma cidade industrializada, uma cidade totalmente moderna, todavia mantendo aqui essas ruínas da cidade antiga. Nós vemos que o mesmo Jesus, a mesma graça operada na época de Pedro, salvando Cornélio, a sua família, esta mesma graça salvadora continua hoje aqui, operando aqui, lá no Brasil e em toda a face da terra. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos a alegria e este privilégio
somos um grupo aqui privilegiado por poder desfrutar desse momento nessa terra tão maravilhosa, esse povo tão maravilhoso, escolhido por Deus para trazer a salvação para nós. Que Deus nos abençoe e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo continue operando em nossas vidas, de maneira que possamos servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, como ele falou para aquela mulher ali em Samaria. Que Deus abençoe a cada um de nós e a todas as nossas famílias e uma boa estada aqui em Israel. E você que ainda não veio à Terra Santa, aproveite a próxima oportunidade que tiver e venha até aqui conhecer essas lindas paisagens e essa linda faceta da história, tanto da humanidade como a história da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.